Fala, meus queridos, hoje o vídeo é um pouco descontraído, mas eu quero mostrar algo bem interessante aqui pra vocês. Olha aí, vocês já estão vendo, né? Rapaz, o celular ficou torto agora aqui. Calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, agora foi. Eu coloquei umas plantinhas aqui no aquário, ó. Tem uma aqui desse lado, tem outra aqui do outro lado. E as raízes delas, ó, elas ficam pra dentro do aquário, ficam submersas. Tanto uma quanto a outra, que está bem maior, inclusive. Essa plantinha aqui, galera, ela se chama jiboia, né? É uma plantinha bem popular, principalmente aí pro pessoal que curte fazer jardim vertical na parte interna da casa. É uma planta que cresce bem rápido, né? E o intuito de eu ter colocado essa planta aqui no aquário, além da estética, né, da parte interna principalmente, tem a questão dela consumir nutrientes da água, né? Ela utiliza de nutrientes que fica aí na água do nosso aquário para poder se desenvolver. E esse consumo de nutrientes vai nos ajudar também a manter uma estabilidade ainda maior da qualidade da água aqui do nosso aquário. É claro que se eu deixar somente essas duas plantinhas aqui, né, elas não vão dar conta de um aquário desse tamanho, mas já vão ajudar de alguma forma, né? Minha intenção, inclusive, mais para frente é colocar uma quantidade maior de raízes pelo fundo do aquário em contato aqui, obviamente, com a água. Eu devo comprar mais jiboias dessa aqui. Essa aqui, inclusive, eu ganhei de presente do meu amigo Felipe, lá da equipe exótica, né? Pra quem não segue o Felipe, vale bastante a pena. O Felipe tem vários répteis em casa, são mais de 60 animais exóticos que ele tem em casa, né? Então, pra quem curte aí esses animais exóticos, segue lá o Felipe. Ele me deu essas plantinhas aqui de presente justamente para eu poder colocar aqui no jumbão e acompanhar um pouco do desenvolvimento dela. É uma planta que costuma ficar na terra, em terra levemente úmida, só que ela se desenvolve bem com a raiz submersa, né, com a raiz embaixo d'água. Também é uma outra forma de cultivar essa plantinha. Essa planta é uma planta que ou ela pode ser uma trepadeira, né? Ela pode, o que eu pretendo fazer aqui, inclusive, é passar para esse caibro aqui para que ela vá, ó, enrolando no caibro. E é dessa forma que ela cresce. Ela vai enrolando no caibro. Isso é um dos motivos pelo qual até ela carrega esse nome de jiboia. Justamente por ela ter esse comportamento, vamos dizer assim, semelhante ao da própria cobra, da própria jiboia. Em alguns casos, na natureza, ela acaba sufocando outras plantas. Também é o segundo motivo pelo nome de jiboia. Então, a minha expectativa para essa planta é que ela cresça a ponto de tomar conta todo esse caibro aqui e ir alastrando por todo ele aqui também. Eu vou colocar as outras aqui em contato com a água para deixar uma quantidade de raiz bem bacana aí dentro do aquário e fazer com que os peixes se sintam mais à vontade aqui no nosso jumbão. Ela cresce tanto nessa função aqui de trepadeira, ou seja, ela cresce para cima, quanto também ela cresce para baixo. Ela fica, como eu posso dizer, ela fica pendurada, ela fica caída. Dos dois jeitos, ela fica muito bonita. Mas eu confesso que do jeito caído, ela fica mais bonita, né? No caso, para quem quer ter um visual estilo um matagal, né? Um paredão de plantas, eu inclusive pretendo colocar algumas jiboias aqui, ó, nos vasinhos, que eu preciso dar uma restaurada nesse meu jardim vertical aqui, que sofreu um pouco no verão aqui do Rio de Janeiro, né? E aos poucos, bem devagar, inclusive, ele está se recuperando. Só que ele realmente sofreu bastante, galera, durante o verãozão aqui no Rio de Janeiro. E aí eu pretendo colocar algumas variações aí de jiboias diferentes, né? Existem vários tipos de jiboias, né, que eu posso estar distribuindo aqui pelo paredão, né? Eu pretendo colocá-las lá em cima, né, caindo aqui para baixo, né? Falando nisso, né, em relação a colocar lá em cima, a deixar na parte interna da casa ou na parte externa, a jiboia é o tipo de planta que não pode ter contato direto com o sol por muitas horas do dia. É uma planta de sombra ou meia sombra. Nessa meia sombra justamente seria pouco tempo de luz. Se eu não me engano, até no máximo 4 horas de luz direta do sol, né? Mas o ideal mesmo, melhor dos mundos para ela, é ficar no local com sombra, ou seja, com luz indireta do sol, né? E que ela possa pegar uma iluminação boa, como ela está pegando aqui. Aqui no aquário jumbo não bate luz direta do sol, né? Só bate bastante claridade durante o dia. Então esse ambiente para ela aqui é perfeito para o desenvolvimento dela. Eu tô fazendo um vídeo do aquário jumbo, né, mas falando muito de planta, porque é aquilo que eu falei já mais aí pro iniciozinho, né, galera,
essas raízes elas vão nos ajudar aqui a manter uma qualidade de água. É claro, somente essas duas aqui não vão fazer, acho que nem cosquinha, né? Mas eu quero utilizá-las para poder fazer esse consumo aí de nutrientes como nitrato, a própria amônia, nitrito. Elas consomem esses tipos de nutrientes, vamos chamar assim, na água, que são tóxicos para os animais, né? Basicamente, matéria orgânica, né, em decomposição. Então, elas utilizam desses nutrientes, né, para poder se desenvolverem. Então, aqui eu enxergo um cenário perfeito, onde eu basicamente só vou botar ela aqui e mandar e deixar o tempo agir. Né? É uma planta que inclusive demora a crescer. Eu estava olhando aqui, pesquisando pela internet, né? Para ela chegar aos seus 2 metros, 2,5 metros de comprimento, né? Ela demora cerca aí de 1 ano, 12 meses, né? Para chegar aí a 2,5 metros, né? É claro que vai depender da forma de cultivo, né? Se a gente cultivá-las enterrada numa terra relativamente úmida, ela não pode ser uma terra encharcada, ela tem que ser um pouco úmida, ela vai acabar crescendo mais rápido. Na água, pelo que eu li, né, e pelo que eu pesquisei, ela tem um crescimento um pouco mais lento. Então pode ser até que ela demore um pouco mais aí de 1 ano para chegar no resultado que eu gostaria, né, que eu quero ter. Ainda mais que aqui tá bem pequenininho. Eu peguei realmente uma mudinha bem pequena, né, lá também, e tem uma lá no nosso aquário amazônico que tá ali embaixo, né? Eu deixei uma lá no nosso aquário amazônico, que tá bem pequenininha também. E a ideia disso aqui é justamente reproduzir um ambiente ainda mais natural, porque nos rios amazônicos, né, a gente encontra várias raízes como essas daqui em contato com a água pela superfície. Então a ideia é justamente essa, a gente ter essas raízes aqui vindo da superfície em contato com a água, né, para que a gente possa reproduzir um fundo de aquário ainda mais natural aqui, né? Eu acho que os peixes vão gostar bastante. Eu já tô passando essas dicas aqui para vocês, porque é algo que, assim, no meu ponto de vista, principalmente para o aquário jumbo amazônico, vale a pena, cara, ter essas raízes aqui em contato com a água para dar um tom de naturalidade maior. Os peixes sentem sim, tá, galera? Os peixes acabam se sentindo mais confortáveis, principalmente aquela galera que tem peixe que é coletado, né? Como os jacundás, alguns temporários, alguns severos, eles são coletados. Até mesmo o Oscar, a gente ainda encontra Oscar aí pelo mercado que são coletados na natureza. E no ambiente natural desses bichos tem sim uma densa vegetação. E nos aquários jumbos, infelizmente, hoje em dia a gente não vê, né? Dificilmente a gente vê aquário jumbo com algum tipo de vegetação, até mesmo por conta da dificuldade da gente manter umas plantas, né, no aquário jumbo. Eles acabam cavando bastante, principalmente os ciclídeos, né? Eles cavam bastante, são peixes brutos, então às vezes um movimento próximo da planta pode tirá-la do lugar. E alguma mordida, mesmo que seja por curiosidade em determinadas folhas de plantas ali, com certeza vai danificar a planta. Tem uma planta, inclusive, aproveitar que a gente está falando de planta em aquário jumbo, que vai muito bem em aquários jumbos, na verdade 2 aqui, né? Dessas 2, na verdade eu vou falar 2 gêneros de plantas aqui, que existem várias espécies dentro desses gêneros, que basicamente é a Microsorum e a Anúbia, né? A Anúbia principalmente que tem uma folha mais dura, mais resistente, né? E a Microsorum são plantas excelentes para a gente não enterrar no substrato, né? Na areia do aquário, no cascalho, enfim. São plantas ótimas para a gente poder amarrar em troncos ou colar em troncos e rochas, né? Que a raiz dessas plantas, elas fixam nas rochas e nos troncos e vão se espalhando por todo o tronco, o hardscape que você tem aí dentro do seu aquário. Então são plantas também bem interessantes da gente poder adicionar em aquários jumbos, já que elas são bem resistentes, não tem tanto uma necessidade assim por iluminação forte ou nutrientes na água que você precisa ficar adicionando. Basicamente, a produção de matéria orgânica e o gás carbônico que os próprios peixes produzem já vai atender às necessidades dessas plantas. De repente, eu não sei como é que vai ser aqui mais pra frente, né? Mas de repente eu tento colocar algumas Microsorum, algumas Anúbias aqui pelos troncos, porque vamos ser sinceros, né? O aquário aqui, eu acho que tá bonito, tá assim, tá me agradando. Mas se a gente colocar um verde aqui dentro, galera, dá um grau bacana, né? Dá um contraste legal com todo esse ambiente que a gente está vendo aqui dentro, que é basicamente areia, tronco e background. Eu botei uma raizinha ali, vamos supor que eu coloque algumas Anúbias ou Microsorum aqui espalhadas pelos troncos, eu acho que vai dar certo. Eu vou tentar e de repente trazer um vídeo mais pra frente mostrando essas Anúbias ou Microsorum, ou as duas de repente, nos troncos aqui, principalmente nos troncos, né?
do nosso aquário jumbo. Já fica a dica aí para vocês, não só dessas plantas submersas, né, essas plantas aquáticas, mas também a planta terrestre, como a jiboia, que eu estou citando aqui para vocês, né, que é o foco desse vídeo, são essas jiboias. O ponto negativo da jiboia é que elas são plantas tóxicas para animais como cães e gatos, né, para os pets convencionais. Então, se você tem, no caso, as folhas, né, das jiboias. Então, se você tem cachorrinho, gatinho em casa, que tem acesso aos aquários, tome cuidado, porque se por um acaso eles comerem as folhas da jiboia, eles podem ficar intoxicados. Eles não vão chegar a ponto de falecer, né? Mas eles vão chegar a ponto de terem que ir para o veterinário e tomar algum medicamento. Faz basicamente ali uma intoxicação no sistema digestivo desses animais. Mas não é uma intoxicação a ponto de chegar a deixar o bicho extremamente debilitado, né, a ponto de virar óbito. Não, não é. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso. Não só os cães e gatos, né, mas também os nenenzinhos, as criancinhas aí curiosas, né. Então o ideal é deixar fora do alcance desses bebês também. Como eu falei aqui no meu caso, a ideia da planta é que ela se torne uma trepadeira, né. Então a ideia é que ela suba aqui pro caibro. Então aqui no meu caso eu vou deixar também fora do alcance da minha cachorrinha aqui em casa, né, que eu tenho uma Lhasa Apso, né? Então, como ela vai ficar nesse esquema aqui de trepadeira, ela não vai ficar ao alcance dessa minha cachorrinha, e também ela não tem interesse, pelo menos nunca demonstrou, né? Mas sempre tem aquilo. A sorte dela, do primeiro interesse que ela vai demonstrar é justamente pela jiboia, né? Mas eu não quero correr esse risco, por isso que eu vou colocar a jiboia aqui para cima do caibro. Então, basicamente, nós temos aqui estética, né, tanto externa quanto interna, com essas raízes. Eu gosto, eu acho bonito, né? Tem até uma galera que coloca batata doce, né, para desenvolver essas raízes para dentro do aquário. E também tem a questão do consumo de nutrientes, que vai ajudar, com certeza, vai de alguma forma sim ajudar no consumo desses nutrientes e melhorar, né, a qualidade da nossa água. Não é nada absurdo, tá, galera? Isso aqui não vai me deixar isento de ter um ótimo sistema de filtragem. Tem que ter, mas sim, de certa forma, nos ajuda. Então, um videozinho até de dica aí pra vocês, né? Pra quem curte plantinhas. Eu tô tomando um gosto bacana aqui pelas plantas. Então, já tô trazendo esse conteúdo aqui das jiboias no nosso jumbo. E fica aí a dica pra vocês também, que querem uma planta que não tem tanta exigência, né? Inclusive, ela pode ficar tranquilamente dentro de casa. Basta você ter uma janela que mande luz indireta do sol, né, a claridade do dia, pelo menos, para que ela possa se desenvolver, já vai ser o suficiente. Futuramente, aí, na verdade, conforme eu for atualizando o jumbão, vocês vão vendo o desenvolvimento das plantinhas também, que agora eu confesso que estou até ansioso para ver esse desenvolvimento aqui. Se eu comprar mais, que eu pretendo comprar mais jiboias dessa aqui, para espalhar mais aqui pelo aquário, e também eu pretendo plantar mais algumas jiboias lá para cima, porque aqui não é um local que bate luz do sol por muitas horas. Aqui bate luz do sol em torno aí de 2 a 3 horas, no caso, luz direta do sol, ali em cima, né? Então aqui também existe a possibilidade de colocar algumas jiboias para que elas fiquem em suspensão aqui, não, caindo, né, aqui para cima dos outros vasinhos, né? E poder fazer uma composição aqui de jardim vertical bacana. Poder ajudar também a recuperar, né, galera, o jardinzinho vertical, né? Eu já coloquei até algumas plantinhas aqui, estou espalhando umas plantinhas para ir dando uma recuperada. Aqui no vaso também, né? Aqui eu fiz um replantio. Enfim, em breve o nosso jardim vertical vai estar 100% novamente, porque infelizmente ele foi tomado por samambaia, cara. A samambaia, ela se espalhou por tudo mesmo, e acabou sufocando outras plantas que tinha aqui, né? E aí a samambaia durante o verão não foi bem, acabou ficando bem queimadinha. Mesmo regando, tinha que regar todo dia, às vezes não tinha tempo de ficar regando tudo isso aqui, né, porque é muita coisa. Enfim, eu acabei perdendo muitas plantinhas aí durante o verãozão aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente vai recuperando, aos pouquinhos, e a gente vai trazendo atualizações para vocês. Beleza, meus queridos? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!